Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. O que está escrito se perde com o tempo. O que está no coração se renova a cada dia. Nova palestra. Os nossos olhos vislumbram o exterior. Assim é desde que nascemos. O mundo exterior é nossa realidade e é a partir dele que descobrimos o que é certo e o que é errado. Quando erramos, somos punidos pela mãe zelosa ou pelo policial desumano. A educação por meio do castigo. Este é o mundo que conhecemos. Ao nosso redor, vemos pessoas que são idolatradas por apresentarem dotes de beleza que seguem um padrão cultural. O alinhamento das formas nos agrada e, em vez de saúde, o que valorizamos é estética. Existem pessoas ricas que desfilam com roupas caras e carros da melhor qualidade. Nós percebemos uma aparente felicidade nessas pessoas e queremos uma vida ilusória que poucos conseguem atingir. O que vemos, desejamos, e isso gera o progresso, gera a vontade de trabalhar, mas gera também a frustração. Sofremos por um desejo não realizado e não percebemos que somos meros fantoches em um mundo de ilusão. De quando em vez, alguém nos diz que devemos agir desta ou daquela maneira. Mas são tantos os caminhos que no final não sabemos que lugar devemos ir. O que fazer, então? Fugir dos padrões? Impossível. Aqueles que fogem são discriminados ou excluídos da sociedade. Para alguns, a solução é bem simples. Basta não desejar. Mas como sobreviver em um mundo onde o lado material é mais importante do que o lado espiritual? A opção pode ser ingressar em um grupamento religioso e viver uma vida austera. Temos que lembrar, contudo, que cada decisão tem sua própria consequência. Alguns dirão que estão dispostos a abandonar a família e que a individualidade é um entrave ao progresso. Infelizmente, quem ingressa em um grupamento religioso descobre que os padrões sociais ainda existem. E existem, também, as lutas de ego e outros sofrimentos. Em um grupamento religioso, muitos querem ser seguidos, desejam mandar, apesar de não terem coragem de admitir. Desejam ser um santo, um Buda, mas se esquecem de que o Buda, assim como o Cristo, viveu em contato com o povo, ensinando e exemplificando o bom caminho. Buda também se isolou, dirão alguns, assim como fez o Cristo por 40 dias e 40 noites. Mas ambos voltaram para a sociedade e concluíram a tarefa que escolheram. No plano espiritual, ambos viveram e ajudaram no progresso da humanidade. Não necessitamos de gostar do que todo mundo gosta ou fazer o que todo mundo quer. Toda vez que imitamos alguém, não somos nós mesmos. Toda vez que imitamos, esquecemos o mundo interior para fortalecer o mundo exterior. Perdemos tempo agradando a sociedade ou indo de encontro a ela. Os nossos olhos estão direcionados para o lado certo, mas a nossa mente está voltada para o lado errado. Ela é que deveria cultivar o mundo interior, aprendendo a se conhecer e buscando o seu real valor. O que somos? Somos indivíduos e não meros associados de um partido político, frequentadores de um clube, trabalhadores de uma empresa, membros de uma família. Não somos inferiores a ninguém, e muito menos superiores. Somos eternos, e eternamente estaremos nos aperfeiçoando. Somos Buda, Cristo, Deus, mas não temos consciência do nosso real valor. Quem se conhece não chora pelas perdas do mundo, pois sabe que nada material é eterno.
Quem se conhece não dá valor aos títulos, nem para o ouro, nem para as terras ou qualquer objeto. Nada é nosso, nem mesmo os filhos nos pertencem, porque eles nos serão tirados, seja pela morte, seja por um casamento. Um dia os filhos se afastarão. Nós somos consciência e usamos o pensamento como a forma mais importante para o nosso crescimento. O animal existe, é uma alma em evolução como eu sou, mas é incapaz de compreender a própria existência. Enquanto os desejos nos afastam de nossa verdadeira essência, a meditação nos aproxima. Mas o que é a meditação? É a capacidade de pensar de forma consciente a respeito de determinado assunto. Desculpe-me se às vezes eu me repito, mas se assim proceda para que algumas ideias fiquem bem gravadas em vossa mente. Isso é uma boa prática de hipnose. A repetição de conceito leva ao condicionamento. Se você questiona a veracidade das argumentações, aprende. Se não questiona, estará sujeito a ser manipulado pelas pessoas à sua volta. Neste momento sou eu quem tenta manipular o seu pensamento. Se aceitar o que eu digo, isso é muito bom. Se duvidar, melhor ainda. Existem homens que se fazem superiores e as pessoas aceitam. Alegam possuir estudo ou título que os torna especializados em banalidades e querem mandar. Homens que se revestem de nobreza, porém carregam máculas que muitos sofrimentos causam em suas vidas e nas vidas de outras pessoas. Se sabem um pouco mais, é porque se dedicaram durante algum tempo ao estudo. Se têm mais luz, é porque são mais velhos espiritualmente. Agora um detalhe, se não continuarem aperfeiçoando, serão alcançados e poderão ser deixados para trás. Assim como uma criança é dependente dos pais, nós também somos dependentes dos espíritos mais evoluídos. Alguns estão longe de serem perfeitos. Mesmo assim, vêm até o plano material, nos aconselham de acordo com o que sabe, ou pensam que sabe. Por isso é sempre bom usar a razão. A criança um dia cresce e se torna independente dos pais. Assim também acontecerá conosco. Aprenderemos a nos conhecer, nos tornaremos almas livres e ajudaremos aqueles que ainda se encontram na infância espiritual. Por meio da meditação, a nossa mente trabalha, entra em contato com inúmeras mentes, assume um papel ativo e deixa de ser uma mera observadora. Não estamos na Terra para testemunhar, mas sim para viver. Meditar é um processo dinâmico que nos leva ao progresso. Partimos do estudo de um assunto e chegamos às nossas conclusões. Os olhos da mente, nessa hora, não vislumbram o mundo exterior, mas sim a nossa essência. Buscamos nos conhecer e entender por que estamos agindo do jeito que agimos. Passamos a assumir o controle de nossas vidas e aprendemos a pensar antes de agir. Eu não prego aqui em nenhum lugar o abandono do mundo. Não necessitamos de mosteiros, nem mesmo de nos afastar de nossas famílias. Esta é minha opinião, que não é perfeita, mas atende à minha realidade. O que eu prego é que devemos viver como os homens de nossa época, porém com consciência do que estamos fazendo e pensando. Devemos tomar as próprias decisões, ter emoções e saber controlá-las. Não aceitar qualquer euforia ou cólera em nosso comportamento. Se você é pai ou mãe, não abra mão de tua família. Eduque a tua mente do mesmo modo que educa os teus filhos, com disciplina. Se você é profissional, trabalha para alguém ou dirige uma companhia, continue com sua atividade, mas seja consciente.
Trabalhe, mas não se esqueça de separar o que é manutenção da vida do que é a verdadeira vida. Você não é o profissional, você é o ser humano que exerce momentaneamente uma profissão. As pessoas ao teu redor são irmãos em evolução e necessitam de tua ajuda e de teu exemplo. Aprenda a estar consigo mesmo, medite e não encare tão seriamente os desequilíbrios das pessoas. Aprenda que as únicas coisas que ficarão de nossa passagem pela terra são as nossas palavras nas mentes daquele que amamos e os nossos atos para aqueles que nos odeiam. São estas palavras e esses atos que irão afetar o nosso futuro. Em outra oportunidade, falarei um pouco mais a respeito deste e de outros assuntos. Nesse instante, estou apenas brincando com o conhecimento, repetindo conceitos com outras palavras de forma aleatória. Quando me sentir fortificado, aprofundarei no conhecimento. Que Deus possa abençoar a todos nós. Está encerrado o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves.